Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, estamos aqui, graças a Deus, poucas horas, de findar o ano de 2022. Aqui, nós do canal Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, desejamos aos irmãos um término de 2022 abençoado, em 2023, irmãos, na presença do Senhor, cheio da graça, cheio da bênção do Senhor, da presença do Senhor, da sabedoria que vem do alto, que é a qual estamos estudando aqui a palavra, irmãos. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Feliz 2023. Irmãos, hoje vamos estar aqui estudando o livro de Zacarias, capítulo 13, aleluia, 9 versículos, Agora já pro ano que vem, graças a Deus, parece que está tão longe, Vamos estar finalizando, que é o capítulo 14. E hoje o capítulo 13, irmãos, de 9 versículos, o versículo 1 fala assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém e para a purificação do pecado da imundícia. Bom, nós vemos que esse dia aconteceu já, quando Cristo Jesus se cumpriu o que estava predito nas Escrituras no Velho Testamento, no Novo, ele nascendo de uma virgem, A gente está vendo algumas profecias de Cristo aqui no livro de Zacarias, vamos ver mais algumas no capítulo 13, Isaías fala, Miqueias, a qual já está gravado aí no canal, falando do Senhor. Ele veio, nasceu de uma virgem, cresceu, morreu no meu e no seu lugar, e na crucificação dele, irmãos, não só Israel, mas o mundo, a porta, a divisão, a separação que existia entre Deus e o homem por causa do pecado. Irmãos, quando você está no canal já inscrito, conhece o Senhor, serve ao Senhor, você prega para alguém se reconcilia, volta-se para Deus, ou aceita Cristo como Salvador, irmãos, essa porta está aberta, a porta da graça, o favor imerecido que nós não merecíamos, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor muda a sua vida, muda a sua história agora, em nome de Jesus, através desta aqui que fala que essa fonte aberta, o sacrifício, a crucificação de Jesus. Alguns falam que é tristeza, não, vitória. Ali toda maldição, todo pecado da humanidade, o meu, o seu, foi levado naquela cruz por Jesus. Hoje essa fonte está aberta, aleluia. Versículo 2: Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas de espírito de impureza. Irmãos, idolatria, irmãos, profetas mentirosos, impureza, tudo isso vai chegar um tempo, irmãos, que a palavra do Senhor diz que isso vai ser tirado, extirpado da terra. Sabemos, irmãos, que após o arrebatamento da igreja, haverá o período da grande tribulação. Irmãos, o juízo de Deus vai vir duro sobre essa terra, irmãos. Irmãos, vai chegar esse tempo que não vai ter mais idolatria, não vai ter mais impureza, pecado. Seus irmãos, se for citar aqui todas as passagens na Bíblia que falam sobre esse assunto, irmãos, mas uma delas nós queremos citar aqui na carta de Pedro. A Bíblia diz que o fogo purificará a terra, os elementos se fundirão. Irmãos, acreditamos na palavra do Senhor, isso vamos chegar nesses livros ainda, se Deus assim o permitir. Irmãos, que desde lá dos céus, onde o anticristo ele esteve, irmãos, vai ser tudo purificado, onde ele, que é o símbolo do pecado, da rebelião, o símbolo da altivez, do orgulho, irmãos, vai ser tudo purificado. A terra onde ele está, onde ele esteve, ele vai estar, irmãos, porque hoje os anjos caídos estão aqui, mas ele está num lugar preso, irmãos, por causa do que? Da pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. Mas quando for tirado, ele vai vir nessa terra, irmãos. E Apocalipse 12 fala que pouco tempo resta. Então, nós acreditamos que vai chegar esse tempo de ter essa purificação, aleluia. Versículo 13: Acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão, Numa tradução, uma linguagem de hoje, o esfaquearão
quando profetizar. Irmãos, isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Se não me engano, versículo 20. Irmãos, o profeta mentiroso, o profeta que fala mentira usando o nome do Senhor, morrerá. Irmãos, e pela tradição judaica, isso está na Bíblia, quem vai fazer isso é um parente mais próximo, irmãos. Então, havia uma punição, havia, oh meu Deus, havia um castigo para o profeta mentiroso. Irmãos, vivemos uma geração hoje que as pessoas usam o nome do Senhor em vão, falam que Deus mandou falar e não falou nada. Se já temos a profecia aqui revelada, que é a palavra, dita, escrita, aqui tudo está registrado aqui na palavra do Senhor, irmãos. E as pessoas estão indo pelo caminho da mentira, do engano, irmãos, o pai da mentira, João 8,44, fala que é o diabo. Irmãos, o homem, a mulher de Deus fala a verdade, fala o que está escrito na palavra. E quando Deus usa ela nos dons espirituais, ou até mesmo um sonho, porque Joel 2, 27, 28, 29 fala sobre isso, né? Os velhos, os jovens terão sonhos, visões, em nome do Senhor, e se cumpre, irmãos. Agora o mentiroso, Deus vai cobrar dele. E na lei aqui, irmãos, era morto. Irmãos, a seriedade da palavra, algo muito sério, irmãos. Versículo 4. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto, de pelos para mentirem. Por quê, irmãos? Por causa da mentira. Por causa de falar mentira. Irmãos, tem um ditado popular aí que eu não aceito ele, irmãos, mas as pessoas dizem ele que a pessoa, ela mente tanto que até parece uma verdade. Não é, irmãos. Com Deus não tem isso, irmãos. Ou é certo ou é errado. Ou é mentira ou é verdade. Ou é puro ou é sujo. Ou se santifica mais ou se suja mais. Irmãos, ou está do lado de Deus ou está do lado do diabo. Não tem isso, irmãos. Então, mente tanto que parece uma verdade. Não, com Deus não tem isso não. Ou é ou não é. Ou serve ou não serve. Ou é de Cristo ou de Belial. A Bíblia diz que não há concordância entre Cristo e Belial. Irmãos, aqui diz o versículo 4, que naquele dia, essa expressão naquele dia, nesses capítulos aqui de Zacarias, fala, se eu não me engano, de 14 a 16 vezes aqui. Fala aqui, ó, que os profetas se envergonharão de tanto mentir, de tanto usar o nome do Senhor em vão. Cada um da sua visão. Quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Quem que vestiu de manto de pelo, irmãos? Que a Bíblia fala, dá detalhes. Elias, João Batista, mas eram homens que falavam a verdade. Tinham falhas, sim. Tinham erros, sim, irmãos, mas falavam a verdade. Independente de ser uma pessoa da mesma classe social ou até mesmo um rei, igual João Batista falou, mas falavam. No versículo 5, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. Vamos ler o 6 também. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos, dirás ele, são feridas que fui ferido na casa de meus amigos. Irmãos, mentira. Aqui, Zacarias era um homem inspirado por Deus, mas ele vivia numa classe de pessoas, irmãos, onde havia muita mentira. Profetas mentirosos. Se os irmãos olharem no canal aí, irmãos, Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo, na parte de vídeos, tem desde o capítulo 1 de Zacarias, aqui está gravado, hoje estamos no 13, para a glória de Deus, vai ver que havia muita mentira. Pessoas usando o nome do Senhor em vão. Nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Pessoas falam, dizem, afirmam. Irmãos, usam uma oratória até bonita, que é convencer aqueles que não leem a palavra, aqueles que não examinam a palavra, aqueles que não meditam na lei do Senhor de dia e de noite, que não tem uma vida dedicada ao Senhor e ouve a voz do Espírito Santo. Irmãos, quem está com Deus, está ouvindo a voz do Espírito Santo, irmãos, não é enganado. Não ouve a voz do mercenário, mas João 10 fala, ouve a voz do pastor. Aleluia. Versículo 7 fala assim, ó, a espada desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Irmãos, isso se cumpriu quando mataram Jesus, o nosso Senhor e Salvador, na cruz do Calvário. Irmãos, o povo se dispersou.
o povo, irmãos, os discípulos se dispersaram. Jesus depois ressuscitou. Diz a Bíblia que ele ficou mais um tempo com os discípulos. Irmãos, a Bíblia fala que os discípulos na hora não creram. Ele apareceu para os discípulos com as portas estavam cerradas, fechadas, e disse: Pai seja convosco. Os discípulos pregaram a palavra. Irmãos, nós sabemos que na história, em 70 depois de Cristo, né, Israel foi invadido pelos romanos. O povo judeu, irmãos, foi disperso. Irmãos, depois, numa outra época, o povo voltou, se tornou uma nação num dia, diz a palavra, fala isso em Isaías 66. A história é muito grande, muito extensa, muitas coisas aconteceram. Aleluia. Versículo 8: acontecerá que em toda a terra. Irmãos, aqui vamos falar de algo atual, algo hoje presente e que vai acontecer pós o arrebatamento da igreja. Então isso é muito importante. Os irmãos vão ler isso aonde? Vão ler isso no livro de Jeremias, vão ler isso no capítulo 12 de Apocalipse. Irmãos, isso é sério, irmãos. Isso é para a gente acordar, despertar. Versículo 8: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes delas serão extirpadas, em outras palavras, exterminadas, e expirarão, mas a terceira se restará nela. Irmãos, entendemos pela palavra, no livro de Jeremias, irmãos, em Apocalipse 12, que durante o período da grande tribulação, irmãos, vai haver muita morte. Irmãos, falamos isso no capítulo anterior. Muitos judeus vão morrer. Haverá, irmãos, uma grande perseguição do anticristo contra o povo judeu. Por quê, irmãos? Porque quando ele querer se assentar no templo dizendo que é Deus, irmãos, e ele querer que a marca dele venha estar nas pessoas, o judeu, irmãos, até mesmo as pessoas lá da parte do árabe, do islamismo, que não aceitam marcação no corpo, porque isso é bíblico, está escrito isso na palavra, não aceitarão o que vai ser colocado por ele. Irmãos, vai haver uma perseguição contra os judeus. Irmão, vai ter muito mais gente que vai morrer, vai ter pessoas que falam que são cristãos hoje, mas na verdade são crentes, estão disfarçados, vão ficar vão. Irmãos, vai haver salvação nesse período, mas com muita dificuldade, porque o Espírito Santo, irmãos, que está hoje, que nos ajuda, vai ser tirado aqui da terra. Irmãos, aquele que o detém, desintencionalmente, vai ser tirado. E o anticristo vai vir com muita fúria. Apocalipse 12 fala isso, irmãos. Leia lá, em nome de Jesus. Então, muitos judeus vão morrer, irmãos, vão ser perseguidos, mortos. Mas diz aqui a palavra no versículo 8, irmãos, mas a terceira parte restará nela, vai vencer. Irmãos, Deus vai guardar o remanescente, aleluia. E nós entendemos lendo o Apocalipse, irmãos. Um dia nós vamos chegar lá para explicar versículo por versículo. Eu sei que vamos ficar meses aqui falando, mas louvado seja Deus por isso. Irmãos, no período ali do milênio, né, os judeus vão estar ali, o próprio Cristo ali governando eles. Irmãos, e muitas coisas vão acontecer, aleluia. Estamos aqui só falando por cima, só. Versículo 9: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei. Irmãos, o fogo vem, purifica e aprova, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro, para ser aprovado por Deus, aleluia. Ele invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi, é o meu povo, e ele dirá, é o Senhor meu Deus. Irmãos, versículo 9, no capítulo 13 aqui encerrado, irmãos, vai haver, aqui é uma promessa de Deus para Israel, para a restauração do povo. Irmãos, é um período que vai ser bem depois, sim, bem longo, sim, algo assim que Deus usando Zacarias aqui para profetizar, que ia se cumprir, irmãos, em outra época, mas a palavra do Senhor se cumpre, irmãos. E essas coisas vão acontecer sobre essa terra. Irmão, você hoje é a igreja de Cristo. Você hoje, irmãos, o plano de salvação hoje para a igreja, irmãos, é ser arrebatado. Fique firme, irmãos. Busque o Senhor.
Não se suje com esse mundo, se contamine com esse mundo. Hoje é o último dia do ano, irmãos, de 2022. Pessoas hoje estão deixando de congregar nas suas igrejas, ou essas semanas aí que falam de festas, mas nessa festa que Deus tem para nós, irmãos, a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é alegria do Espírito Santo. Irmãos, a alegria do cristão é estar na casa do Senhor, é adorar, é congregar. Hebreus 10, 25, Salmo 122, Salmo 84. Irmãos, essas profecias bíblicas escatológicas, vamos dizer assim, vão se cumprir sobre a terra. Os sinais estão se cumprindo sobre a terra. Irmãos, tudo está se cumprindo. Irmãos, fique firme no Senhor, irmãos. Não tenha só nome que vive, mas está morto, como fala Apocalipse 3, não. Esteja firme, esteja arraigado, alicerçado, fortificado, seguro pela mão do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Encerramos aqui hoje Zacarias capítulo 13. Irmãos, quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que no nome do Senhor Deus ainda conclua aquilo que Ele tem para a sua vida nesse ano de 2022, te dando vitória do alto céus, e que nesse ano de 2023, se Jesus não voltar ainda hoje, antes da meia-noite, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, e que nós venhamos entrar esse ano, irmãos, na esperança, certeza que o Senhor está conosco, o Senhor está nos ajudando, nos dando graça, nos despertando para assim fazermos a obra dele enquanto é dia. Estamos orando, como fala em Apocalipse, último versículo, ora Maranata, ora vem Senhor Jesus, que o Senhor te dê vitória, toda sorte de bênçãos, de vitória seja sobre a sua vida. Você que está inscrito aí, você que está vendo pela primeira vez, que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja grandemente no nome de Jesus. Amém? Irmãos, Apocalipse não, Zacarias 13, ó glória. Falamos bastante sobre Apocalipse, né? Zacarias 13 aqui encerrado. Que Deus te abençoe. Irmãos, nos ajude a fazer essa obra. Pegue aí, irmãos, esse link, compartilhe. É fácil. Do próprio YouTube você compartilha, mande para os seus contatos, traga inscritos para o canal, não esqueça de deixar o joinha para o canal estar sendo bem visto, irmãos, e o nome do Senhor seja glorificado, e essa palavra que não é minha, não é sua, é do Senhor, alcance vidas, e vidas sejam libertas, salvas, pelo poder do nome do nosso Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.